Pegue seu cafezinho, seu chá, sua água geladinha, o que você preferir e venha para mais um vídeo Reflexões que Curam. E o tema de hoje é: você está sendo amada ou apenas mantida por perto? Porque ele aparece quando sente que você está se afastando. Manda uma mensagem, diz que está com saudade, promete que vai mudar. Faz uma declaração e aí você pensa: agora vai. Não é assim? Só que passa um tempo e volta a ser como antes. Ele se distancia. Você sofre. Você questiona, você tenta conversar, e quando finalmente parece que você está desistindo e entendendo, ele volta. Percebe o ciclo? Talvez você não esteja vivendo uma relação. Talvez esteja vivendo uma espera. Uma espera pela versão daquela pessoa que você acredita que um dia vai aparecer. E isso é muito doloroso, isso é muito doído. Porque quem está emocionalmente dependente não costuma se alimentar apenas do que recebe. Se alimenta principalmente do que espera receber. E é aí que mora uma das maiores armadilhas. Você recebe uma mensagem carinhosa depois de dias de frieza e aquilo parece enorme. Recebe um pouco de atenção e esquece todo o abandono emocional que veio antes. Ele faz uma coisa bonita e você começa a acreditar que todas as coisas ruins ficaram para trás. Só que uma relação saudável não pode ser medida pelos melhores momentos simplesmente. Ela precisa ser observada pela constância, pela rotina. Porque qualquer pessoa pode ser carinhosa de vez em quando, qualquer pessoa pode pedir desculpas, qualquer pessoa pode prometer. Mas a grande pergunta é: como essa pessoa te trata quando não está tentando te reconquistar? Porque talvez você esteja chamando de amor aquilo que na verdade é apenas manutenção de um vínculo. Ele não quer necessariamente construir uma relação saudável com você, mas também não quer que você vá embora. E são coisas completamente distintas, diferentes. Às vezes a pessoa não quer que você fique por perto, porque sabe amar você. Ela quer você por perto porque gosta de saber que você está disponível, que você atende, que você perdoa, que você espera, que quando ele voltar, a porta provavelmente estará aberta. Isso pode acontecer em relações com muita sutilidade. Não precisa existir uma grande declaração de manipulação. Às vezes existe apenas um padrão. Aproxima, afasta. Promete, decepciona. Machuca, pede desculpa. Perde você, corre atrás. Conquista novamente, relaxa. E começa tudo outra vez. E você fica tentando descobrir. Mas afinal, ele me ama ou não? Talvez essa pergunta esteja no lugar errado. Talvez a pergunta não seja se ele ama você. Talvez a pergunta seja: a forma como ele me ama é o suficiente para eu conseguir viver em paz? Porque amor sozinho não é relacionamento. Relacionamento precisa de responsabilidade afetiva, reciprocidade, limites, cuidado, presença, troca. E principalmente, vou repetir, principalmente segurança emocional. Você pode amar profundamente alguém e ainda assim reconhecer que aquela relação não te faz bem. Isso não significa que o seu amor é falso. Significa que você finalmente começou a considerar o seu próprio sofrimento. E eu quero te fazer uma pergunta um pouco desconfortável. Quando essa pessoa aparece depois de te machucar,
Você fica feliz porque ela voltou? Ou você fica aliviada porque por alguns instantes o medo de ser abandonada desapareceu? Porque existe uma diferença. Às vezes não é felicidade, é alívio. E o alívio depois da dor pode ser confundido com amor. É por isso que algumas relações se tornam tão difíceis de abandonar. Não porque sejam maravilhosas, mas porque alternam dor e recompensa. E esse ciclo pode prender emocionalmente uma pessoa por muito tempo. Você sofre, depois recebe carinho, sofre novamente, depois recebe atenção. E o cérebro começa a esperar pelo próximo momento bom. Você passa a viver em função daqueles pequenos intervalos de afeto. E sem perceber, começa a aceitar cada vez menos. Aquilo que antes seria inaceitável passa a ser chamado de fase. A falta de respeito vira ele estava nervoso. A ausência vira ele estava cheio de problemas. A indiferença vira ele não sabe demonstrar. E você começa a fazer um trabalho impressionante. Justificar o injustificável para conseguir permanecer. Mas eu quero que você pare por alguns segundos e pense. Se você precisasse explicar para alguém que ama tudo aquilo que sente nessa relação, o que você contaria? Você falaria das noites em que chorou? Da ansiedade esperando uma mensagem? Da sensação de não ser suficiente? Do medo de falar alguma coisa e provocar uma discussão? Da necessidade de aceitar pouco para não perder tudo? E agora imagine que sua melhor amiga estivesse vivendo exatamente isso. O que você diria para ela? Talvez você dissesse: você merece mais. E talvez seja justamente isso que você precise começar a dizer para si mesma. Não é sobre exigir perfeição. É sobre parar de chamar de amor aquilo que constantemente destrói sua autoestima. É sobre perceber que estar acompanhada não significa necessariamente ser amada. Porque você não pode estar em um relacionamento e se sentir completamente sozinha. Pode receber mensagens todos os dias e ainda assim não se sentir emocionalmente acolhida. Pode ouvir eu te amo e continuar vivendo inseguranças. Então talvez hoje você não precise decidir ir embora. Talvez precise apenas começar a se enxergar. Observar os comportamentos, observar a constância do relacionamento, observar como se sente, observar se existe reciprocidade, porque amor não deveria deixar você o tempo inteiro tentando descobrir se ainda é escolhida. E se você precisa implorar por atenção, competir por espaços, viver de migalhas, e aí? Como faço para ele me amar mais? Essa é a pergunta que você se faz. Por que eu estou aceitando tão pouco para continuar sendo escolhida? Essa é a pergunta. Pode doer, mas também pode te libertar. Porque quando você começa a perceber que não precisa convencer ninguém a permanecer, você começa a recuperar uma coisa muito importante: a sua dignidade emocional. E talvez seja aí que comece uma nova relação. Não necessariamente com outra pessoa, mas com você mesma. Uma relação em que você não precise implorar para ser vista, não precise competir para ser escolhida, não precise diminuir as suas necessidades para caber na vida de alguém. Porque amor de verdade não é alguém que aparece apenas quando percebe que está perdendo. É alguém que constrói, cuida, respeita e permanece presente. Mesmo quando você quer ir embora. Então eu deixo uma pergunta para você hoje. Você está sendo amada ou apenas mantida por perto? Pense nisso. E se essa
pergunta mexeu com você, talvez seja por isso que você está aqui me ouvindo. Eu sou Viviane Ataíde, psicóloga, especialista em relacionamentos tóxicos e abusivos, especialista em autoestima e autoconfiança. Como escolher a nós mesmas sem precisar deixar de amar? Essa é a pergunta que eu deixo para você me responder aqui. Se gostou do vídeo, curta. Mais amor, menos dor.